Como é bom viver em família, Senhor. Louvado seja o teu nome. Juntos, uma família. Uma família, vivendo em amor, alcançando o perdido, formando discípulos. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Tenho certeza que pelo fato de estarem neste momento priorizando ouvir a voz de Deus, Ele falará e te abençoará através dessa aulinha online. Você crê? Olá, crianças! Ai, que alegria estar mais uma vez aqui com vocês. Eu fico muito feliz quando eu gravo esta aula, né? Para estar falando com vocês, para estar passando a palavra de Deus para vocês. Ainda continuo com muita saudade de vocês. É como eu falei da outra vez, né? Que o nosso desejo é estarmos juntos, né? Todos nós juntos, para que a gente possa conversar, para que a gente possa falar, né? Sentir a outra pessoa. Mas, infelizmente, né? Ainda nós temos que nos reservar, nós temos ainda que manter distanciamento, mas nós temos que acreditar que tudo isso vai passar e logo, logo nós vamos estar juntos novamente. Hoje, o nosso livro que nós estávamos, né, estudando as histórias, ele já terminou. Então, aquele nosso livro, o que que era? As palavras do livro era junto ou conjunto. Resumindo todas as histórias daquele livro, o que que aquele livro trouxe para nossa vida? Junto ou conjunto? Junto ou conjunto é uma equipe. Então, nós não podemos esquecer das nossas lições, das palavras, né, que vieram, né, daquele livro. Junto ou conjunto significa equipe, equipe de Cristo. Estarmos sempre junto com os nossos irmãos, estarmos sempre junto com as pessoas. O livro falou muito do quê? De amor, amor ao próximo, de estarmos ajudando as pessoas, estarmos perto dos nossos irmãos, sempre ajudando. Então, nós não podemos esquecer, junto ou conjunto. Então, sempre estarmos um pertinho do outro, tá? Ajudando uns aos outros. Hoje nós vamos começar um outro livro. Olha o título do livro: Andanças e Mudanças. Este livro, ele vai falar sobre as histórias de Jacó e Moisés, né? Jacó e Moisés. Jacó e Moisés eram dois profetas, né? Muito queridos por Jesus, muito amados por Jesus. Então, no decorrer desse livro, as histórias vão ser sempre, né? Sobre o Jacó e sobre o Moisés. Hoje vamos começar um pouquinho, Jacó não, José. Jacó era pai, né, de José, sobre José e Moisés. Então, José, começando, né, para que vocês entendam um pouquinho, mas assim, no decorrer de todas, né, as histórias, aí vocês vão conhecendo a vida de José e a vida de Moisés. José, ele era o filho mais novo de Jacó. Só como José, ele era o mais novo, ele era o filho predileto de Jacó. Por quê? Porque ele era o filho de Raquel.
Raquel era o nome da mãe de José. E Jacó, ele gostava muito de Raquel. E como ele gostava mais da Raquel, por quê? Jacó, ele era casado com 4 mulheres. Porque naquele tempo, né, as histórias nos contam que as pessoas podiam casar com mais de uma mulher. Então, Jacó era casado com 4 mulheres. Só que Raquel era a preferida de Jacó. Então, como José era filho da Raquel, ele também era o filho preferido de Jacó. Então, o título dessa lição hoje, o que fala? É uma família diferente. Por que uma família diferente? Família diferente que diz o título. Porque nesta família, José, ele tinha mais irmãos. E os irmãos, eles tinham muita inveja, né? Eles tinham inveja, eles tinham ciúmes de José, porque eles percebiam que Jacó, o pai deles, tinha preferência por José. Então, essa família era muito conturbada. Essa família, os irmãos, eles eram movidos a ódio, a inveja, e eles não queriam o bem de José. Eles que desejavam sempre o mal para José. Então, com esse ódio que eles tinham no coração, eles não conseguiam amar José. Eles ficavam com aquela raiva de José, pensando em fazer alguma coisa sempre para prejudicar José. Então, depois, teve um dia que Jacó, né, o pai deles, ele deu uma túnica muito bonita para José. E o que significava essa túnica colorida, essa túnica bonita? Essa túnica significava o quê? Nobreza. E além de significar nobreza, também o significado dessa túnica era que José não precisava participar do serviço pesado, né? Ele não precisava ir lá se sacrificar naqueles serviços mais árduos, né? Serviço mais difícil de fazer. E os irmãos ficaram com muita raiva de José. Então o tempo foi passando e eles prejudicando José, e eles com raiva, e eles com ódio, sempre aumentando cada vez mais. Um dia, Jacó pediu para que José fosse lá no campo para ajudar os irmãos, né? Para encontrar com os irmãos que estavam fazendo o serviço lá no campo. Sabe o que aconteceu? Os irmãos aproveitaram esse dia para o quê? Sumir com José. Então, neste dia, o que é que eles fizeram? Eles aproveitaram que eles enxergaram de longe que vinha vindo uma caravana de mercadores, mas aqueles mercadores ruins, sabe, que não tinha dó de ninguém. Aí eles falaram, o que nós vamos fazer? Nós vamos vender José, o nosso irmão, para esses mercadores. E esses mercadores, o que eles faziam? Eles não tinham destino, não sabia para onde que eles iriam. Os irmãos de José aproveitaram e venderam José para esses mercadores. Olha que coisa mais feia, vender um irmão, né? Só que aí os mercadores levaram José. E aí José tinha um irmão que chamava Rubem. E este irmão não concordava, né, com o que os outros irmãos faziam, porque eles gostavam muito de José também. Só que aí eles viram, José já tinha ido com os mercadores, só que eles tinham que falar alguma coisa para o pai deles, né? Tinham que falar para Jacó o que havia acontecido com José. Aí o que eles fizeram? Eles inventaram que lá no campo, né, encontraram com um animal muito feroz, e esse animal havia atacado José e tinha matado José. Aí eles sujaram essa túnica. A primeira coisa, quando eles venderam José, eles arrancaram a túnica de José, porque eles sabiam que aquela túnica significava nobreza para José.
arrancaram a túnica de José e sujaram essa túnica, né, com sangue para mostrar para Jacó. Aí quando chegou lá, eles contaram essa história para o pai deles, né? Que Jacó havia sido atacado e que José tinha morrido. Ah, Jacó ficou muito triste porque o filho predileto dele, o filho preferido, havia morrido. Então foi uma tristeza imensa, né? Só que depois se passaram alguns anos, né? José reencontrou os irmãos, né, dele. E aí, o que vocês acham que aconteceu? Eles encontraram, né, se reencontraram José e os irmãos. Vocês acham que José estava com raiva? Dentro e diante da situação, era para José estar com raiva. Os irmãos venderam, ele foi para muito longe, ele ficou longe da família dele. Não. José perdoou os irmãos, José continuava amando os seus irmãos. Mas por quê? José, ele tinha Deus, ele era amado por Deus. Então José, ele tinha aquele amor no coração pelos irmãos, mesmo os irmãos tendo feito o que fez por ele. Então, o início deste livro, com a história de José, que depois vocês vão ver, depois que, nas outras lições, depois que ele encontrou com os irmãos, o que é que foi acontecendo, né? Então, o que nós tiramos dessa história de hoje, dessa lição de hoje? Que nós temos uma família, só que nós não podemos ter o exemplo da família em que José vivia. Nós, dentro da nossa família, nós temos que amar, ter amor pelos membros da nossa família. Se temos irmãos, nós temos que amar os nossos irmãos, né? Amar o nosso pai, amar a nossa mãe. E nós temos o quê? Que viver em união, sempre amando a nossa família. Por quê? A família de José era uma família diferente, mas porque havia muito ódio, havia muitos ciúmes, muita raiva. Ódio, ciúmes, raiva, isso não é de Deus, porque Deus ele não quer que nós tenhamos ódio, que nós tenhamos raiva, que nós tenhamos inveja. Jesus, Deus, ele quer o quê? Que nós tenhamos amor no nosso coração. Nós temos que sempre, né, amar, espalhar o amor na vida das pessoas. Então, eu espero vocês, as outras professoras também, porque para que vocês fiquem aí pensando, né? E assistam as próximas aulas para a gente ir vendo, né? E sabendo da história de José, a continuidade da vida de José. Então, vocês fiquem ligadinhos aí, prestando atenção, tá? Que é muito legal vocês saberem de tudo que se passou com as histórias de José e depois com as histórias de Moisés também, tá? Então, crianças, até a nossa próxima aula. Amo vocês de coração, muitas saudades de vocês, tá? E nós estamos preparando uma surpresa para vocês. Garanto que vocês vão gostar. Logo, logo nós vamos falar qual é essa surpresa. Eu já estou amando o que vai acontecer e garanto que vocês também vão amar, tá bom? Na próxima aula, a outra professora já vai contar qual é a novidade e o que vai acontecer, tá? Essa surpresa e essa novidade para todos nós, tá bom? Amo vocês e até a próxima aula, tá? Beijo para vocês!